Às vezes dá um sentimento de chateação, de tempo perdido, porque é muito tempo que você gasta geralmente se deslocando, que você não pode fazer muita coisa. E chega um determinado momento que ouvir música passa a ser chato, não é verdade? Ou só eu tenho essa mania? Moi Camoi, eu sou o professor Damione Damito e esse é o Papo de Educador. Eu queria falar para vocês hoje o porquê você precisa saber o que é podcast. Vamos lá. De maneira muito simples, podcast está para o rádio da mesma maneira que o YouTube está para a televisão. Eu posso falar, entre outras palavras, que podcast é rádio por demanda. Então, quando você quer assistir um filme, normalmente você não liga num canal de TV e fica esperando até que o filme passe, torcendo para que passe o filme. E juntos descobriram um amor puro e verdadeiro. A Lagoa Azul. Ou quando você quer assistir um documentário, você senta lá, pega a pipoca e fica esperando para que algum dia ele passe. Você simplesmente abre o YouTube ou abre qualquer outro aplicativo de transmissão de vídeo por streamer, como a Amazon, como Netflix, e você coloca para ver o que você quer, a hora que você quer. E o melhor é que quando você não quer continuar naquele momento, você para e amanhã ou depois você volta e continua exatamente de onde você parou. O podcast é exatamente isso, só que com áudio. Aí você me pergunta, Damione, mas por que áudio? Né? Por que eu vou querer ouvir áudio? Simples, porque existem alguns momentos que você não pode ver vídeo. Um exemplo, quando você está caminhando. Quando você está dirigindo, quando você está fazendo alguma atividade manual, por exemplo, lavando a casa, tomando banho, varrendo, passeando com o seu cachorro, não são momentos bons para que você assista vídeo, mas são momentos ideais para que você ouça áudio. Um momento bom para ouvir podcast é quando você está deslocando da sua casa para a escola ou para o trabalho e vice-versa. Às vezes dá um sentimento de chateação, de tempo perdido, porque é muito tempo que você gasta geralmente se deslocando, que você não pode fazer muita coisa. E chega um determinado momento que ouvir música passa a ser chato, não é verdade? Ou só eu tenho essa mania? Só eu tenho isso? Só eu acho chato ouvir música às vezes? Não, eu gosto de ouvir música, mas às vezes enjoa, né? Bom, então eu queria recomendar para vocês o podcast. E aí vem a pergunta, então Damione, como eu faço para ouvir podcast? Podcast é muito simples, eu vou explicar de maneira geral, porque realmente é muito simples ouvir podcast. Você tem basicamente duas formas. Uma, acessar o site do seu podcast favorito, procurar na internet podcast o tema que você quer, ou então procurar, por exemplo, podcast Papo de Educador, acessar o nosso site e ouvir os podcasts online. Mas essa não é a melhor maneira de se ouvir podcast. Existe um jeito muito melhor de ouvir podcast, que é utilizando um aplicativo para podcast. O nome desse aplicativo é Podcatcher, né? Desculpa. O tipo desse aplicativo, Bom, esquece isso. Eu abri no meu celular, como eu tenho um Android, eu abri a Google Play e procurei por podcasts. Vocês vão reparar aqui na minha tela, que tem um monte de tipos de podcatchers diferentes. No entanto, a Google acabou de lançar um aplicativo para podcast. Provavelmente você tem esse aplicativo no seu celular e você ainda não saiba. Se você é um cara legal e descolado e utiliza o iOS, você provavelmente não. Com certeza, você tem o aplicativo Podcasts no seu celular e talvez você ainda nem saiba. E todos esses aplicativos funcionam de maneira muito parecida. Eu vou instalar um aplicativo para vocês aqui para a gente fazer isso junto, tudo bem? Vamos lá. Cliquei no instalar, estou instalando meu aplicativo, isso é muito rápido. Claro que isso depende da tua conexão com a internet. Pronto. Instalei um aplicativo de podcast. Não vou fazer propaganda para ele porque todos eles funcionam de maneira muito parecida, tá bom? Né? Então, essa é a tela do aplicativo de podcast. Alguns têm uma tela um pouquinho diferente. A questão é, eu vou aqui no campo de busca e vou digitar o nome do podcast que você quer achar. Eu vou colocar Papo de Educador e pesquisar. E ele já vai encontrar aqui, na lista dele, o podcast Papo de Educador. Eu vou clicar no sinalzinho que está do lado dele e pronto, só isso. A partir daí,
eu já assinei o podcast e eu já tenho acesso a todos os episódios do podcast aqui. Uma coisa legal é que depois que eu assino o podcast, quando tiver disponível um episódio novo, automaticamente esse aplicativo vai fazer o download desse episódio. Geralmente eu programo para fazer o download automático quando eu estou dormindo, porque aí quando eu acordo, os novos episódios já estão no meu celular e eu não preciso ter conexão com a internet para poder ouvir o podcast. Gostou? Existem podcasts sobre os mais diversos assuntos diferentes. E o podcast, além de ser uma ótima forma de entretenimento, de passar o tempo, ele também faz com que você aprenda muitas coisas. E aí eu vou explicar num próximo vídeo como utilizar os podcasts na sua aula para potencializar a aprendizagem informal dos seus alunos. Bom, então por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de mandar o seu joinha e também deixar os seus comentários. O que você está achando? Qual é a sua sugestão de novos temas? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.